Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas. Eu sou o professor André e nesta aula falaremos sobre a população quanto ao seu crescimento e a sua distribuição sobre a superfície, do espaço geográfico, sobre a superfície da Terra. Nós iremos acompanhar então como que a população mundial está distribuída, e como que ela vem crescendo ao longo do tempo. Vamos acompanhar? Vamos lá. Então, objetivos para esta aula são compreender a distribuição da população mundial pelo nosso planeta e também identificar os fatores que favorecem ou dificultam essa ocupação humana. Você sabe dizer qual algum dos fatores que favorecem ou dificultam? E analisar o crescimento da população mundial, como que ela vem crescendo aí e quando que ela passou a crescer mais, Muito bem. E vamos colocar aqui perguntas para a nossa reflexão. Vocês sabem como a população mundial está distribuída pelo planeta? Qual é a região do planeta que mais tem gente morando? Qual que tem menos gente morando? Quantos habitantes tem no mundo? Você sabe atualmente? Quantos são? E quantos habitantes tem no lugar onde você mora? Se você mora em Curitiba, você sabe aí dizer qual é o número da população de Curitiba? Ou, por exemplo, se mora na região de Londrina, de Maringá, de Cascavel, Foz do Iguaçu, Pato Branco. Qual é a população do seu município? Então é sobre essas coisas que nós também iremos comentar, tá bom? Muito bem? Então vamos aqui começar com esse mapa, olha só. Esse mapa vem mostrando as maiores densidades demográficas que existem no mundo. Tudo que está pintado em vermelho tem mais população. Repare que China e Índia são as duas maiores densidades demográficas do planeta. A China quase com seus 1,4 bilhão de habitantes, E a Índia com 1,3 bilhão de habitantes. É muita gente nessa região. Essa parte da Ásia concentra cerca de 60% aproximadamente de toda a população mundial. Então, repare que é uma região muito importante. Também temos aqui uma grande densidade demográfica na Europa, somando em vários países, como por exemplo a França, a Alemanha, o Reino Unido, a Itália. Temos também uma grande densidade demográfica também na região da Nigéria, África. Temos no Brasil, as grandes metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo, formam uma megalópole ali. Então temos a maior densidade demográfica da América do Sul. Também temos nos Estados Unidos, duas grandes importantes, a região de Washington e Nova York, uma região bem densamente povoada. E do lado oeste do país temos ali de São Francisco até San Diego, por exemplo, que são as grandes cidades da região oeste dos Estados Unidos, tá bom? Além de algumas outras exceções aqui, outra ali no mapa. Então repare isso aí, Então por que essa população está distribuída dessa forma, Observem no mapa e reflitam. Por que existem no planeta grandes vazios populacionais e áreas tão densamente povoadas? Você sabe dizer o porquê? Por exemplo, que nessa região da África tem relativamente poucas pessoas morando. Então existem fatores naturais e fatores humanos que contribuem para isso e nós iremos ver isso a seguir. Então, olha só, existem fatores que são fatores naturais que fazem com que a população seja favorecida ou desfavorecida para se espalhar pela superfície do planeta. E existem fatores também históricos, culturais, que são fatores humanos, que contribuem para isso ou isso é desfavorecido. Olha só, então fatores históricos e socioeconômicos. Vamos acompanhar aqui então os dois casos. Olha aqui. Então fatores físicos ou naturais. Então imagine, nos dois polos, polo norte e polo sul, tem condições de ter uma grande população nessa região? Nós vamos ver que não, Essas regiões passam aí dos 40 graus negativos, Então são desfavoráveis para a ocupação humana. Então são áreas que existem dois tipos aqui, vamos acompanhar. As áreas favoráveis para a ocupação humana nós vamos chamar de áreas ecúmenas, ok? E as áreas desfavoráveis nós iremos chamar de anecúmenas, ok? As anecúmenas são aquelas que existem condições físicas desfavoráveis, como por exemplo o Polo Norte e o Polo Sul. Já as regiões, por exemplo, próximas a Vale de Rios, clima relativamente temperado ou clima quente, já é uma região em que é mais favorável, como na região entre os rios Amarelo e Azul, lá na China,
região do rio Ganges, na Índia, e também na região aí, de São Paulo e Rio de Janeiro, né, que são condições aí, quentes, né, e tem uma certa quantidade de chuvas, propiciando então a ocupação humana nessas regiões, tá bom? Muito bem. Áreas como muito montanhosas, não tem como, tem muita gente morando, como nos Himalaias, lá na região do Tibete, na China. Climas áridos também, conforme nós vemos que nessa imagem anterior aqui, ó, repare que nessa região do norte da África é o maior deserto quente do planeta, que é o deserto do Saara. Então, é menos provável que alguém vá morar lá, né? A não ser beduínos, que são povos do deserto, assim como também nas regiões muito geladas, tá vendo? Muito bem. Então, essas são as condições aí, então, que podem ser algumas delas, né, favoráveis ou desfavoráveis para a ocupação humana, como áreas muito florestadas, regiões muito frias e assim por diante. Muito bem. Fatores agora históricos ou socioeconômicos que favorecem ou desfavorecem a ocupação humana. Vamos ver aqui. Então, repare aqui nesse mapa, né? Regiões próximas a rios, já falamos aí, tem a ver com questões físicas, vamos colocar assim. Porém, olha só, esses fatores têm grande influência também, esses fatores históricos e econômicos, para a ocupação humana. Então, a expansão colonizadora do século XVI, por exemplo, né? A Revolução Industrial no século XVIII, na Europa, que provocou então a grande urbanização na região de Londres, região de Paris. São regiões que atraíram muitas pessoas, né? Para morar nessas áreas já industrializadas, um pouco mais desenvolvidas. Isso então fez com que essa região se expandisse economicamente e também a população aumentasse, tá bom? Só para a gente pegar alguns exemplos. Então anota aí, atualmente a distribuição desigual da população é mais provocada não por conta de fatores físicos, e sim mais por conta de fatores históricos ou socioeconômicos, já que o homem ele consegue, de um modo geral, adaptar o meio à sua vivência. Agora, outros fatores, como fatores históricos, como, por exemplo, grandes centros urbanos que atraem mais e mais pessoas, né? Vamos pegar o caso de Curitiba. Por que Curitiba é uma cidade maior do que outras regiões do Paraná? Porque aqui tem muitas indústrias, né? Então, houve todo um fator aí histórico que contribuiu para que Curitiba atraísse mais pessoas, né? Fazendo com que o êxodo rural, na zona rural do interior do estado do Paraná, perdesse população e aqui ganhasse população. Então, isso também contribui, é um fator aí econômico, tá bom? Muito bem. Vamos para a nossa primeira atividade, então, desta aula. Repare o mapa do Brasil. Tudo que está pintado aí em vermelho ou laranja tem maior concentração populacional. O que está mais puxado para o amarelo claro tem menos gente por quilômetro quadrado, ok? Então, analisando o mapa do Brasil, explique como a população brasileira se encontra distribuída pelo território e relacione essa distribuição aos fatores físicos ou naturais e também aos fatores históricos e socioeconômicos citados anteriormente. Então, repare, por que a maior parte do Brasil está concentrada próximo ao litoral do Brasil? Então, anote aí no seu caderno e retornaremos com a resposta sugestiva a seguir.
aí, meus queridos alunos, conseguiram colocar aí no seu caderno, né, ao analisar esse mapa do Brasil, por que a população está mal distribuída pelo território do nosso país? Vamos analisar aqui então a nossa resposta, tá bom? Então olha só, mas vamos analisar aqui primeiro o mapa, né? Olha só, a maior parte da população do Brasil se encontra próximo ao litoral. Isso tem a ver com fatores históricos, primeiramente. Olha só, pensa, você é um dos colonizadores portugueses. Você vai começar a colonizar da onde você chegou, que é o litoral, ou lá do meio da Amazônia? Então é natural que você comece a colonizar a partir do litoral. Então, fundando cidades como São Vicente, que é a cidade mais antiga do Brasil, né, que fica em São Paulo, Salvador, na Bahia, e assim por diante, gerando, então, primeiro vilarejos, povoados, isso vai aumentando, e isso atualmente fez com que a maior parte da população do Brasil, por fatores históricos e também socioeconômicos, ficasse próximo ao litoral. Mas repare também que floresta amazônica é um fator físico, né? Como é que você vai conseguir, em pouco tempo, desbravar essa área tão chuvosa, tão densamente feito aí por florestas aí com árvores muito grandes, né? Então é um fator que dificulta mais ainda. Resultado, então foi muito mais fácil colonizar as regiões aqui de planície e planalto de até 200 quilômetros próximo ao litoral. Repare então. Então repare que a população está mal distribuída pelo nosso território. Menos gente na região norte e centro-oeste do Brasil e mais gente na região sul, sudeste e nordeste do Brasil. Tá bom? Somando todos esses fatores aí, além de outros. Claro, na região serrana do Rio de Janeiro, atualmente tem favelas, né, que ocupam a base dos morros, né, e assim vai. Mas não na parte mais alta da serra, né? Então ali já é um fator bem mais difícil para você ocupar uma região que tem uma inclinação muito elevada. Ok? E também tem a região de Planalto, né, aqui no interior aqui, que foi muito mais fácil ocupar. Já tem rios nessa região, chove relativamente bem e o solo é relativamente apropriado para a ocupação humana, tá bom? Então é por isso que, de um modo geral, a população está distribuída aí também. Claro, existem outros fatores menores, mas esses são os principais, tá bom? Muito bem, aqui está a nossa resposta então, né, completa. Espera-se que o estudante, ao analisar o mapa do Brasil, escreva que a população brasileira apresenta uma distribuição irregular pelo território, da região norte, por exemplo, e fatores físicos ou naturais, como a presença da própria floresta amazônica, que dificulta então a ocupação dessa área, ok? Gerando vazios demográficos. Já que a região litorânea, né, no caso, apresenta uma concentração populacional maior, relacionada a fatores históricos e socioeconômicos, como, por exemplo, o processo de colonização no Nordeste, conforme nós já citamos. As maiores concentrações industriais da região Sudeste, então, atrai mais e mais gente atualmente, ok? Muito bem, vamos lá? Então, mas o que é crescimento populacional? Você sabe explicar, né, o que é o crescimento populacional? Na verdade, é relativamente fácil de entender que quando cresce, né, o número de uma população em uma determinada área. Vamos acompanhar aqui em detalhes. No século XIX, o número de habitantes no planeta, né, atingiu a sua marca de 1 bilhão de habitantes. Foi pela primeira vez na história que a população humana, né, pelo menos até onde se sabe, atingiu 1 bilhão de habitantes. E atingindo 2 bilhões de habitantes a partir de 1920. Então, na primeira metade aí do século XX, já tinha aí 2 bilhões de habitantes. Então, como que se explica esse rápido crescimento? Vamos ver aqui alguns fatores. Então, olha só, melhoria do padrão de vida. Então, quando as pessoas têm mais acesso à educação, saúde, uma renda melhor, ok? Remédios para combater doenças, como por exemplo a cólera, que é quando você tem doenças na água, né? Isso vai para o corpo humano e muitas pessoas falecem por conta disso. Inovação na medicina, né? Como as vacinas. As vacinas revolucionaram a saúde humana e fazem com que a gente, de um modo geral, tenha uma melhor expectativa de vida. A medicina, né, também melhorou. Hoje as pessoas têm mais acesso aí a postos de saúde, né, de um modo geral. Sabemos que temos ainda muito a crescer, mas de um modo geral muito melhor do que no passado do nosso país, por exemplo. E o processo de urbanização também. Quando as pessoas vão para os grandes centros urbanos, é muito mais fácil então cuidar da saúde,
ter ali uma melhor qualidade de vida de um modo geral, tá bom? Esses fatores, então, que contribuíram para que a população mundial aumentasse consideravelmente aí, e nós vamos sugerir aqui, se você tiver aí o seu acesso à internet, se não tiver, não tem problema, esse vídeo aqui, que é um vídeo curtinho, tem ali os seus 5 minutos, tá bom? Aproximadamente, que mostra como que a população mundial veio crescendo ao longo do tempo no planeta. É bem interessante esse vídeo, apesar de nós mostrarmos aqui no próximo slide aqui algo parecido com isso, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Então temos aqui, ó, uma linha do tempo e aqui vai crescendo o número da população mundial. É como se fosse aquele vídeo. Olha lá, vai observando. Repare que a partir, né, do século XIX, final do século XIX, vai crescer muito rápido a população mundial. Vai reparando aí que cresce pouquinho antes disso. Ó, a região da China e da Índia, ó, já vem crescendo bastante, mas a partir de 1900 a coisa explode. Repare aí, olha só. Olha só quanto que cresceu na África, principalmente, e nas Américas. Então, essa que é a situação aí atual no mundo. Então, o porquê disso? É porque a partir desse momento já teve aquelas consequências que nós já falamos, né? Aqueles motivos, melhor dizendo. Melhoria na qualidade de vida de um modo geral da população mundial. E aqui temos um ranking dos maiores países, né, ou dos mais populosos do mundo. Será que o Brasil está no meio deles? Vamos acompanhar aqui. Repare, China em primeiro lugar, com seus 1,4 bilhão de habitantes, até o ano de 2021. A Índia com 1,3, né? Com o tempo a Índia vai passar aí os Estados Unidos, melhor dizendo, a China. Terceiro lugar, Estados Unidos, com 331 milhões de habitantes. Indonésia, com 243 milhões. Paquistão, que acabou de passar o Brasil, né, em 2020. O Brasil estava em quinto lugar, mas o Paquistão agora tomou a vez do Brasil. E o Brasil em sexto lugar, com 213 a 214, né, milhões de habitantes, ok? Então tem a sequência ali, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. Então esses são aí os 10 maiores países em população mundial, beleza? Então atualmente a população está em torno de 7,8 bilhões de habitantes. Então imagine, 7,8 bilhões de habitantes no mundo, né? Cada um pensando de uma forma diferente, cada um diferente do outro. Inclusive tem pessoas gêmeas, não tem? E até trigêmeos. Porém, cada uma tem uma personalidade diferente da outra. Curioso isso, né? Ninguém é exatamente igual ao outro nesses bilhões de habitantes do planeta. Se estima aí que até 2044 nós chegaremos a 9 bilhões de habitantes. Então, a população mundial ainda está crescendo a passos acelerados, tá bom? Até depois começar a se estabilizar, né, a partir desse momento aí, a população mundial. Ela vai começar a decrescer o seu crescimento aí, vegetativo. Muito bem. E aqui temos um outro gráfico aqui mostrando o seguinte, olha só. A parte em vermelho aqui, países menos desenvolvidos são os que mais contribuíram e contribuem para o crescimento populacional, essa explosão populacional. Levando-se em conta que cresce tanto assim porque as pessoas não têm aí acesso a métodos contraceptivos, né, os métodos para não engravidar, as pessoas têm menos informação, né, então vai tendo mais e mais filhos, principalmente países como Nigéria, o Congo, até mesmo até os últimos anos o Brasil, tá bom? E aí os outros países, né, contribuem com menos, tá bom? Olha só, em termos absolutos, o aumento da população mundial foi de 4,5 bilhões no último século aí, o século XX, de 1,65 bilhão em 1900 para 6,1 bilhão ou bilhões no ano 2000. Repare então que houve um salto de 4,5 bilhões de habitantes. E você é um deles, né? Você nasceu a partir dos anos 2000 aí, provavelmente. E 5,1 bilhões somente no século 21. Imagine, 5,1 bilhão aí foi o salto a partir do século 21. O maior crescimento demográfico da história, né, da raça humana, vamos colocar assim, né? Que é colocado como Homo sapiens, né? Segundo a teoria da evolução das espécies, que é uma das versões para o surgimento do homem. Muito bem, e aqui temos as maiores densidades demográficas do mundo. Repare, nessa região aqui então, que envolve Indonésia, China e Índia, Bangladesh e alguns outros países aí,
tem aí muita gente morando, olha só. Quase 60% da população mundial está nessa área, nessa bola aqui, né, nesse círculo que você está vendo. Mas também temos crescimento muito rápido na Nigéria. O Brasil já foi um crescimento muito rápido a partir dos anos 70 e Estados Unidos também, tá bom? Então são exemplos aí. Para saber mais, o aumento relativo da população urbana e o crescimento populacional em cidades com mais de 1 milhão de habitantes foram particularmente notáveis a partir da década de 1970, em que houve então a revolução de várias coisas, como por exemplo remédios, né? As pessoas tiveram uma qualidade de vida um pouco melhor. E a Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que em 2050, 2/3 da população mundial viverá então nos grandes centros urbanos ou nas cidades, vamos dizer assim, né? Será uma população urbana. Vai ser a primeira vez na história em que a maior parte da população vai viver nas cidades do que na zona rural, tá bom? E países que estão crescendo muito são Índia, China e Nigéria. São aí entre os que mais crescem. Bom, aqui temos um outro mapa mostrando aí, o que está em vermelho são megalópolis, né? São grandes metrópoles que são, melhor dizendo, aqui ó, acima de 10 milhões de habitantes. Se estima que a partir aí de 2030 vai aumentar mais 10 megalópolis no mundo, né? Vai aumentar para 43 megalópolis, de 33 para 43 delas, né? Muitas delas, olha aqui, ó, na África, está crescendo muito. Também na América e na Ásia também, ok? A Oceania não é tão densamente povoada, então ela fica um pouco de lado nesse sentido, tá bom? Muito bem, vamos para a nossa segunda atividade aqui, então rapidinho. Analisando o que estudamos aqui até agora, segundo a ONU, o que são megacidades e quantas teremos até 2030 no mundo? Baseado no que nós falamos aqui, faça o seu resuminho aí do que nós explicamos e retornaremos a seguir. E aí, alunos, conseguiram colocar aí a situação quanto às megacidades? Vamos aqui fazer a nossa resposta sugestiva. Então, olha só, a ONU estima então que a partir de 2030 possa ter então cerca de 43 megacidades, né? 10 a mais do que temos atualmente. Isso fruto então de um grande crescimento aí nos países ainda desenvolvidos, subdesenvolvidos, melhor dizendo, tá bom? Muito bem, então está aí a resposta. E vamos para a nossa retomada. O que nós falamos então ao longo desta aula? Falamos aí quanto ao crescimento populacional no mundo e a sua distribuição, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.